Eu sou Antônio Silva Pinto, o Tonheca, o recordista mundial de títulos Guinness World Records. Rapidamente eu vou contar um pouco para vocês a minha história, né, com a bicicleta, com a bike. Eu falo bicicleta porque logo no início, ainda na ocasião office boy, então eu usava uma barra forte, uma bike que se encontra em magazine, né, sem nenhuma técnica, sem nenhum equipamento especial, e ela me servia como meio de locomoção. Então foi basicamente a partir do meio de locomoção que eu entendi meu prazer, né, pela liberdade de estar em duas rodas. Como eu vim, né, numa fase escolar de exigência, né, era obrigatória a participação em disciplina de educação física, então eu sempre tive envolvimento com os esportes, né, os coletivos e também os individuais. E eu já entendi uma predisposição aos esportes de resistência, né, de maior resistência. Do tipo as provas que tinham de 10 mil metros de corrida, né, que exigiam um pouco mais na ocasião ainda escolar, né. Depois eu tive um salto, né, que eu me distanciei do esporte, ganhei peso, né, já tive 10 quilos a mais, né, e na ocasião eles não me incomodavam, mas eu fui percebendo que o tempo vai chegando, né, e logo nos 30 anos eu decidi tomar um outro rumo de vida, né, tracei um projeto de vida, né, como seria o Antônio aos 40 anos. Então, aos 40 anos foi exatamente, né, aos 39, 38 anos eu comecei a praticar o Kendo, que é uma arte marcial japonesa, né, uma esgrima japonesa. E na ocasião eu fiz para acompanhar meu filho, né, na academia, né, que era dentro da escola onde ele estudava. E aí ele quando ele concluiu o ensino médio, ele deixou de frequentar a escola, né, e eu também. E aí eu fui continuar a fazer numa academia, e em frente à academia estava a loja de bike. Grande ideia. Essa academia fica a 45 quilômetros de onde eu moro, né? Salesópolis, São Paulo, né? E a academia fica em Mogi das Cruzes, né? A 40 e tantos quilômetros de onde eu moro. A grande ideia foi que fazer a prática de Kendo e voltar para casa pedalando. Então aí eu comecei a entender, por mais que a disciplina, a filosofia da arte marcial era algo muito mágico, que sempre mexeu muito comigo, eu fiquei muito encantado por poder vir embora de bike. Quer dizer, a cicloviagem foi muito mais especial do que a prática esportiva de uma arte marcial. E aí eu migrei, nisso fez com que eu migrasse, abandonasse o Kendo, né, a prática, né, mas a filosofia e a disciplina elas continuam até hoje na minha vida. E aí eu trouxe isso para o mountain bike, né, as provas curtas em terra, né. Então 2010, 2011, 2012 eu participei de várias provas curtas, né, e para isso eu tinha que treinar, né. Então eu entendo que participar de um evento esportivo é muito interessante, porque ele me dá disciplina para treino, né. Eu quero terminar bem a prova, né, eu quero sair bem na foto, como dizem. Então para isso eu preciso de disciplina, eu preciso de treino, eu preciso de alimentação, né, uma alimentação equilibrada, né. E eu preciso às vezes até de renunciar a coisas que eu gosto de fazer porque eu vou treinar simplesmente, né? Então hoje na minha vida eu reservo um tempo para o ciclismo. Eu sou arquiteto de formação, porém eu reservo um espacinho durante a semana, né, no mínimo 3 vezes por semana eu faço treinos, hoje treinos técnicos, né? Até quando em 2015 eu descobri percursos longos em terra ainda, numa prova chamada Desafio Rural, que é realizada aqui no estado de São Paulo. E aí eu achei muito mágico, porque eu fiquei o dia todo pedalando, eram 160 quilômetros para se pedalar em estradas de terra. E nisso eu fiquei encantado com aquilo, mas ainda usando uma bike para terra, né? O desenho dessas provas longas, ela tem o mesmo desenho das provas de ciclismo de longas distâncias que surgiram na França, né? Num clube, Audax Clube Parisiense. E esse clube ele desenvolve provas longas
de até 1.200 quilômetros, o mais famoso, né, que é o chamado Paris, Brest-Paris. Para se inscrever nesse percurso, você tem que passar por uma série de outras provas eliminatórias, né, de 200 quilômetros, de 300 quilômetros, de 400 quilômetros, de 600 e 1.000 quilômetros até. E o que é interessante? Que uma prova ela homologa a outra, então é quase que uma eliminatória. Entendendo o meu processo corporal, a minha consciência corporal, com provas de longas distâncias, teve uma ocasião que eu, inspirado por um mineiro, né, um ciclista mineiro, em fazer um treino de 12 horas para despertar solidariedade nas pessoas, isso em praça pública, ele realizou isso em Belo Horizonte. E aí eu decidi repetir isso na minha cidade, né, Salesópolis, mas para o Natal do Dia das Crianças de 2016. Né? Então, como eu preciso treinar, eu vou treinar em praça pública e anunciar isso via rede social e para pedir que a pessoa traga um brinquedo para uma criança. Isso eu fiz, né, para o Natal de 2016, né, só que usando um rolo fixo, ou seja, como se fosse uma bike ergométrica, né, uma estação que você fica pedalando, como se fosse uma bike ergométrica, simplesmente. E nisso, o que era simplesmente um treino indoor, chamado treino indoor, ele se transformou num festival de esporte, porque várias outras atrações, né, eu fiz isso numa praça pública aqui em Salesópolis, que é uma estância turística. E o que ocorreu? Atraiu um público, mídia e tal. E nisso eu pensei que podia fazer algo maior de registrá-la no Guinness, né, como maior distância percorrida. Então aí eu registrei a distância que eu percorreria pedalando num rolo, né, numa estação. Aí o Guinness retornou a inscrição dizendo que para eles interessava um rolo livre. O rolo livre, para quem não tem noção que seja, é como se fosse uma esteira sem motor, e onde o ciclista é o motor. Então eu só equilibro, porque eu fico livre em cima dos roletes da esteira com a bike. Eu só equilibro se eu estiver em movimento. E aí o desafio foi o seguinte: existia já registrada no Guinness um recorde de 480 quilômetros que um ucraniano fez em 12 horas. E eles me desafiaram para que se eu gostaria de me inscrever como um desafiante. E eu aceitei, já de primeira, sem conhecer o equipamento. Aí que eu fui descobrir como que funciona o rolo e tal. Né? Aí eu desenhei um projeto, né? O que eu precisaria, a logística de todo o equipamento, né? O que eu precisaria ter, né? E fui treinar, simplesmente. Então não existe passe de mágica. O que eu usei no treino, no rolo livre, ele exige muita técnica, né, de consciência corporal. Eu usei uma técnica de hipnose, porque eu fiquei 12 horas pedalando em espaço público, exigido pelo Guinness. E para não ficar aquela coisa cansativa de estar no mesmo lugar, né? Lógico, eu estava sempre rodeado de pessoas, também exigência, tinha um regulamento que tinha que ser seguido, pelo regulamento de prova, porque também eu não contratei um auditor do Guinness, então eu precisei ter fiscais, filmadoras, né, me filmar durante as 12 horas e enviar todo esse material para Londres para que entrasse num processo de avaliação. E feito isso, como é que funciona a hipnose? Eu desenhei um percurso virtual onde os meus fiscais me avisavam, né, que aonde eu estaria no quilômetro 20, no quilômetro 30, no quilômetro 40 e assim por diante, né? E o que é que eu poderia estar vendo e até sentindo. Então, fisicamente eu estava na praça pública pedalando, né, durante horas, mas mentalmente eu estava muito longe dali. Então eu me permiti transportar, né, mentalmente. E por isso que eu digo da hipnose. Né? Então não foi cansativo, foi até prazeroso, né? E até porque o que a Ucrânia fez com 12 horas, eu fiz com 11 horas e 21 minutos. Então isso fez com que nós celebrássemos, né, tudo isso.
Só para relacionar um pouco, né, o corpo humano numa situação normal do dia a dia, né, num trabalho não tão exigente, né, de atividades aeróbicas, ele queima em torno de 2.000 quilocalor durante 15 horas, por exemplo, o período que a pessoa fica acordada. Só nas 12 horas eu queimei quase 15.000 quilocalor. E como é que funciona? Né? As pessoas, a pergunta que eu mais respondo é como é que eu fiz xixi? Ou seja, não sai nada, nem líquido nem sólido, porque tudo que eu fui consumindo, observando novamente a consciência do corpo, eu tomei 2 litros de água durante 12 horas, e isso, veja, a temperatura local não passou de 18 graus, né, porque nós estávamos no dia 24 de junho, então era inverno, né, e foi realizado numa montanha que aqui Salesópolis é uma encosta, inclusive onde nasce o Rio Tietê. E o que aconteceu? 2 litros de água que eu consumi, 2,5 litros de suco de açaí, 6 pães franceses de 50 gramas com queijo salgado, meia dúzia de banana desidratada, um pacote de bolacha wafer, né, com torrone, que é muito doce, 2,4 kg de purê de batata com frango grelhado e eu acho que só, né? E aí o que ocorre? As pessoas perguntam, nossa, mas como é que você comeu? Eu fiz paradas rápidas, eu fiz 3 paradas rápidas, a parada mais demorada foi 2 minutos, ponto 4, porque era prejuízo eu parar, né? Quanto mais tempo para, menos eu rodo. Então a parada era muito estratégia. Eu avisava os fiscais que eu ia parar para abastecer e ele já arrumava a mesa, deixava a marmita aberta com a colher dentro da marmita, né? Então era só parar, eu nem descia da bike, eu comia, né, em cima da bike com a bike parada. É lógico, o cronômetro estava rodando, o odômetro parado, né? Então eu tinha essa liberdade de parar a qualquer momento. É lógico que fiz paradas só as necessárias, né? Perguntas, né, que as pessoas fazem também, como é que o corpo funciona. É lógico, hoje as roupas especiais, digo especiais com uma certa tecnologia, né, que os ciclistas usam, ela tem um tecido que ele seca com o próprio calor do corpo, né, que é uma malha chamada dry fit, então isso também traz conforto, mesmo em 12 horas. A bermuda tem um forro que protege os isquios, e por conta de ficar muito tempo sentado, né, o problema não é só o assento, né, o problema são 3 partes de contato com a bike, né, o pedal, né, que tem uma sapatilha, né, que clipa, né, eu fico grudado na bike, inclusive, clipado, e uma sapatilha muito confortável, né, que é a área de transmissão da bike para o corpo. As mãos, né, mesmo usando luvas, né, dói a palma da mão por conta de da postura, e o próprio isquio, né, o traseiro, basicamente. Então, aí as perguntas, né, se não assa, lógico, né, eu uso um creme para evitar assadura, porque é atrito. Então, existem vários cremes, né, indicados aí, os mais indicados são os importados, né, um conhecido por Chamois, ele é excelente, à base de água, e ele evita exatamente o aquecimento da área, né, e da região da bermuda, que está em contato com o isquio. E é lógico, para a bike ser perfeita no meu corpo, ela passou por todo um processo de ajuste chamado bike fit, então eu não sinto qualquer tipo de lesão por conta que ela é perfeita para o meu corpo. Assim como no Kendo, fala-se quando a espada é perfeita para o samurai, ele não sabe onde a espada termina e onde começa o braço. Então eu também posso dizer que eu não sei onde termina a bicicleta e onde começa meu corpo, né? Eu e a bicicleta nós somos um. E é isso, e aí foi muito divertido, nós concluímos com 12 horas, com 508,3 quilômetros, né, 12 horas. O próprio Guinness já me desafiou para quebrar a própria marca, né, eu já aceitei inclusive, né, e as pessoas perguntam, né, até onde vale a pena essa exposição, né, porque veja, hoje eu sou um cidadão adulto que tem 47 anos e meio, né? E até que ponto isso vale a pena? Vale a pena porque eu acho que sempre você pode ir um pouquinho além. Você pode ir um pouquinho
pode evoluir um pouco mais. Então acho que isso é serve de dica, serve de inspiração para todos. A pessoa que me inspirou, ela registrou o primeiro recorde com 100 anos. O nome dele é Robert Marchand. Ele é um francês que registrou a maior distância percorrida em velódromo durante 1 hora. Então eu pretendo quebrar inclusive essa marca dele quando eu chegar aos 100 anos, né? Eu não cheguei na metade da idade, né? Então só que para isso, no mínimo, eu tenho que me condicionar, né? Eu tenho que manter, né, a qualidade de vida, né? Enfim, né? Tem que manter a saúde. E é isso, eu espero ter colaborado. Eu agradeço muito o Felipe Porto pela oportunidade, né, de expor um pouco dessa história. E eu espero que isso sirva também de inspiração para todos que estão me ouvindo. Um grande abraço do recordista e até 1 hora. Muito obrigado.